E vamos agora para este nosso primeiro episódio depois da Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. É com esta alegria que nós começamos então esta caminhada aqui digital, por estes meios de comunicação que fazemos cá na paróquia. Já neste tempo pascal, tempo de alegria, tempo de ressurreição. E hoje com uma visita especial e também com uma pequena surpresa, temos cá a presença do Padre Ricardo Figueiredo. Já nos vai falar um pouco mais sobre si, mas antes de o apresentarmos concretamente, ao longo dos últimos podcasts temos falado um pouco da nossa caminhada quaresmal, o que é próprio de nós fazermos para nos prepararmos para a Páscoa. Fomos vendo também o que era a confissão, a conversão e tudo mais. Mas a nossa vida cristã não é feita apenas para evitarmos o pecado e o mal, mas para crescermos na santidade. Por isso convidámos hoje o Padre Ricardo Figueiredo, que é pároco de Óbidos, que vem-nos então falar do que é isto de ser santo. Padre Ricardo, como é que estamos? Olá a todos. Padre Olá. Ricardo, está aqui a primeira vez que está cá em Cascais? Não, já vem há algum tempo. Sim, já cá passeei. Sim, acho que já pregou cá uma meditação na altura quando estávamos a fazer um curso de consagração a Nossa Senhora. Exatamente. E pronto, portanto já é conhecido de algumas pessoas. Lembro de ouvir também alguns comentários que tinham gostado muito, que foi logo a abertura do curso, depois daquele tempo que tínhamos parado com o Covid. Eu acho que a primeira meditação tinha sido um bispo, o Dom Rui Valério, agora bispo das Forças Armadas, e depois veio então o Padre Ricardo Figueiredo voltar a dar ânimo, e naquele ano ainda foram algumas pessoas que chegaram ao fim, que fizeram estas meditações todas. Muito bem, Padre Ricardo, então fala um bocadinho de si. Como é que chegou cá? É pároco em Óbidos? Eu sou pároco em Óbidos, a dos Negros e Gaeiras, são 4 paróquias, portanto as 2 da Vila mais a dos Negros e Gaeiras. Sou natural de Belas, aqui no Concelho de Sintra, nasci em 1990. Então somos no mesmo ano. Sim, só tenho 32 anos, temos, já fizeste? Não, agora é só em julho. Em julho, eu sou mais velho, portanto é bom saber que respeitinho toda a mais reverência então para o senhor padre mais velho, em todos os sentidos. Não, respeito aos mais velhos, é bom. Fiz o percurso seminário, portanto fui um jovem lá da paróquia, como uma criança e adolescente lá da paróquia, fiz a catequese na paróquia de Belas, né? Tudo habitual, portanto os sacramentos, aquilo que é normal de qualquer família católica, e deste percurso normal, que até à altura surgiram algumas provocações vocacionais que me levantavam esta questão se Nosso Senhor me chamava a ser padre, não é? Portanto, procurei responder. Entrei inicialmente no seminário com 15 anos. Portanto isto ao longo do caminho normal de catequese, da paróquia. Sim. Portanto, simplesmente fazendo o caminho que todos nós fazemos. Aqueles sobressaltos próprios de adolescente também, de sair da catequese, porque isto não faz sentido, a ciência que explica, aquele momento do orgulho adolescente normal e... com as dores de cabeça normais, a mãe muito preocupada porque eu queria sair da catequese, e tipo, eu voltar para a catequese, e eu depois, como é óbvio, com 13 anos não se consegue lutar muito, e voltei para a catequese, e que Nosso Senhor aí agarra-me assim muito, muito a sério, e vou para os acólitos da paróquia, e tinha chegado lá um padre acabado de ordenar, tinha ido lá para a paróquia, e que, portanto, eu tinha gostava muito daquelas coisas da ciência, ciências positivas, portanto, desse mundo, e então tinha acabado de chegar lá um padre que antes de ter ido para o seminário tinha sido geólogo. Sim. E o padre Luís Barros, atualmente pároco de Mafra. Sim. E que, quer dizer, eu decidi ir para os acólitos, e ali nos acólitos muitas vezes a falar com ele ia respondendo às questões que eu tinha, não é? Aquelas dúvidas. Portanto, aquelas questões que me queriam fazer sair da catequese com 13, 14 anos, de um momento para o outro são esclarecidas, e sinto este... quer dizer, quando está esclarecida aquela parte das dúvidas em relação a se Deus existe e como é que Deus existe e o que é isto do mundo e da realidade, eu começava a pensar, então e eu como é que eu me coloco diante disto, não é? Como é que eu posso corresponder a isto? Então daí surgir depois a vocação, mais propriamente a querer responder à vocação de ser padre. Se Nosso Senhor não me chamava a isso, portanto faço caminho, entro no seminário menor, no seminário de Penafirme, com 15 anos. E chegaste a andar no pré-seminário de Lisboa? Não cheguei a andar no pré-seminário, portanto entro diretamente para o seminário de Penafirme. Aqui só um parênteses para quem nos ouve. O pré-seminário é uma experiência que se faz assim, não estando no seminário propriamente, mas no fundo pondo-nos estas questões fundamentais de quem é que eu sou, o que é que Deus me chama,
E é uma experiência, digamos, bastante livre, claro, como tudo em igreja, mas no fundo para nos questionarmos mais seriamente. Assim, só fechar o parênteses. Havemos de falar depois do pré-seminário num episódio mais para a frente, sobretudo quando for agora semanas de vocações e de seminários e tudo mais, lá mais para novembro. Mas continuando, desculpa, Ricardo. E portanto faço depois o percurso normal, 12º ano, na área da ciência e tecnologias, às matemáticas, a física e química. Tudo em Belas, sempre? Não, isto está no seminário. Já entrado no seminário de Penafirme e faz então o caminho normal. O secundário faço lá no Estanato de Penafirme. Portanto, com outras pessoas completamente normais, sim, não propriamente portanto, só seminaristas. Na minha turma eu era o único seminarista, não é? Portanto, sem os seminaristas, só no último ano é que houve um seminarista que entrou no 12º e portanto que vai para a minha turma e portanto só aí foi a primeira vez que não estive sozinho, digamos assim. Se bem que estava muito bem acompanhado, graças a Deus, com bons amigos ali na turma. Com 18 anos volto a ter muitas dúvidas e portanto era na altura de vir para o seminário de Caparide, que cheguei a vir, mas saí poucas semanas depois. Portanto tive 2 meses no seminário de Caparide porque tinha muitas dúvidas, achava que não, isto era tudo um erro, afinal a minha vocação não era ser padre, e portanto aí, o meu momento de infidelidade com a equipa formadora do seminário dizer que eu não devia sair, mas eu dizer, não, mas eu quero sair, a minha vocação não é ser padre, portanto... Então saíste tranquilamente? Tranquilamente, ou seja, muito... Não é isto que eu quero, não é? Não, só que pronto, Nosso Senhor não concordou comigo e continua durante 3 anos a insistir, o que me vai levar um ano depois de eu sair do seminário a ir fazer teologia à mesma, assim um bocadinho, não era isto que eu queria, mas queria ir para outra área, mas um diretor espiritual na altura também insistiu um bocadinho para eu ir para a teologia, porque a teologia não é só para ser padre, também é para outra... pode fazer outras coisas, não sei o quê, mas olha, vou arriscar. Portanto, quer dizer, de todos os cursos que podias tirar, e pelo que me estavas a dizer, também gostavas de ciências e biologia, sim, de base. Escolheste a teologia, ainda assim? Sim, escolhi a teologia, portanto, neste sentido também de fazer teologia como leigo mas pronto, vi aí a mão de Nosso Senhor também a não desistir de mim, a fazer este percurso e depois a reingressar no seminário, portanto já no seminário de Olivais com 21 anos, 2011, e fazer depois então aquela etapa formativa do seminário maior, 2011 a 2015, os 4 anos de seminário maior, e a ser ordenado então depois padre a 28 de junho de 2015. 28 de junho? Sim. Então somos padres também ordenados no mesmo dia. Não no mesmo ano, mas pelo menos no mesmo dia, também é 28 de junho. Sim, senhor. Então temos festa no mesmo dia. Então, ordenado 28 de junho de 2015. Vou passar 2 anos como vigário paroquial, coadjutor à paróquia de Peniche, às paróquias de Peniche, paróquias do Conselho de Peniche, portanto, as 3 paróquias da cidade de Peniche, depois a paróquia da Atuguia da Baleia e a paróquia de Serra del Rei. Passei 2 anos como coadjutor dos 2 priores, havia 2 párocos, o de Peniche e Serra del Rei e o pároco da Atuguia da Baleia, portanto eu sou o coadjutor dos 2. E pronto, passei aqueles 2 anos, 2015 a 2017, e depois o Senhor Patriarca chamou-me a ir servir as paróquias de Óbidos. Inicialmente as 8 paróquias do Conselho de Óbidos, com um vigário paroquial, um coadjutor, e depois desde 2019 apenas com as paróquias de Óbidos, a dos Negros e Gaeiras, com o padre que era meu vigário paroquial, passou a pároco das outras 4 paróquias do Conselho de Óbidos. E é assim o percurso pastoral. E entretanto, no meio de todos estes encargos pastorais que foram sendo entregues, foste estudando. Sim, continuei sempre aqui este bichinho do estudo, portanto começo o curso para doutoramento em setembro de 2015, portanto logo poucos meses depois de ser ordenado padre, que culmina na apresentação de uma dissertação de conclusão do 2º grau canónico, como se chama, em 2018, com fundamentos de uma teologia da santidade. Portanto, foi 2017 a entrega, depois 2018 foi a defesa logo em janeiro. E depois para esses meses e depois mais tarde em setembro de 2019, depois de 2018, entro para o curso, para a tese de doutoramento propriamente dita, que terminei agora em 2021, a defesa da tese em setembro,
E agora, pronto, Então já és um padre doutorado. agora já sou um padre doutorado, já publiquei a tese, já está tudo, todos esses trâmites estão feitos. Então, olha, muito obrigado por teres vindo cá e por vir-nos aqui falar um pouco. Pois, como dizíamos, hoje então vamos falar do que é isto de ser santo. O padre Ricardo ainda por cima teve a estudar sobre isto, como vamos ver também já teve a escrever sobre isto. Portanto, este episódio de hoje vai ser um episódio mais ou menos em duas partes, onde na primeira parte vamos responder assim uma pergunta fundamental que é como é que se faz um santo? Não é? Como é que é esta máquina de fazer santos que no fundo nos ajuda a ser um exemplo e ao mesmo tempo um intercessor no céu para nos acompanhar aqui na Terra. E depois num segundo episódio, portanto o episódio da semana seguinte, vamos falar então assim de 3 exemplos concretos, 3 santos concretos que o padre Ricardo estudou e que nos quer então também partilhar para serem também exemplo e intercessão para nós aqui na Terra. Então, padre Ricardo, entrando já na pergunta fundamental, como é que se faz um santo, afinal? Olha, há aqui 2 âmbitos. Em primeiro lugar é como é que a nossa vida pode ser uma vida de santidade, não é? E isso aí vamos procurar um bocadinho ver a partir dos três exemplos de santos da segunda parte. Mas nesta primeira pergunta, como se faz um santo, e muitas vezes as pessoas têm curiosidade de perceber qual é a máquina que está por trás quer dizer, claro que é uma grande festa quando nós temos a beatificação e a canonização de figuras que são da nossa devoção, e tivemos ainda aqui em 2017 a canonização dos pastorinhos de Fátima, dos 2 pastorinhos, do Francisco e da Jacinta, e todo este percurso, quando nós pensamos que eles morreram em 1919, 1920, quer dizer, só quase 100 anos depois é que são efetivamente canonizados. Portanto, percebemos que é um percurso muito longo. Fica já aqui uma ressalva: em Portugal nós somos particularmente lentos a fazer processos de beatificação, mas pronto, isso é outro pormenor. Portanto, a pessoa morre, há fama de santidade. Habitualmente a Igreja pede que se deixe passar 5 anos. Portanto, um processo de beatificação só pode abrir, regra geral, 5 anos após a morte, a não ser que haja dispensa desse tempo canónico. Não é? Assim, os 2 casos próximos que nós melhor conhecemos foi o caso do Papa João Paulo II e foi o caso da Irmã Lúcia, aqui de Fátima também, que morreu no Carmelo de Coimbra. Estes 2 modelos que nós temos, que o Papa Bento, em ambos os casos foi o Papa Bento XVI, os dispensou destes 5 anos. 5 anos. Os 5 anos servem sobretudo para perceber a beatificação não ser algo que abre num momento de entusiasmo. Grande euforia, vamos lá que isto é um grande santo e vai ajudar imensa gente a voltar a Jesus. E pode desaparecer tudo a seguir, e portanto os 5 anos ajuda a preservar um bocadinho alguma racionalidade, deixa-me dizer assim, a respeito de um processo de beatificação. Deixar passar a emoção à flor da pele e vamos lá ver o que é que fica mesmo depois de passar assim o... Exatamente, esse é o objetivo destes 5 anos. Então passam 5 anos e depois? Passados esses 5 anos é pedido, portanto, se há fama de santidade, há um pedido para Roma, para a Congregação da Causa dos Santos, para a abertura do processo de beatificação. E quando aí é dado o chamado Nihil Obstat, ou seja, pode-se abrir o processo, digamos assim, essa pessoa recebe um título, portanto isto vamos ter aqui vários nomes, vários títulos que estas personalidades vão ter, portanto vão ser 4 títulos, sobretudo. Ok. Este primeiro título que a pessoa recebe é o servo de Deus. Por exemplo, no caso da Lúcia, ela é serva de Deus. Não é? Nós, tecnicamente, hoje chamamos-la serva de Deus Lúcia de Jesus. Então quer dizer que passou este primeiro nível Ou seja, o processo de beatificação está aberto, está a correr. Sim. E este processo vai ter o título serva de Deus até à declaração das virtudes heroicas. Já lá vamos. Isto aqui, porque agora aqui nesta fase, até à declaração das virtudes heroicas, vamos ter aqui vários momentos. Portanto, Roma dá o Nihil Obstat, pode saber o processo e então começa a grande investigação. Portanto, é algo que é feito sempre na diocese, quem comanda, digamos assim, a causa de beatificação é na diocese onde o servo de Deus morreu, onde foi o seu falecimento, e portanto a partir daí passa todo o processo. Em que vai haver aqui várias fases, portanto é preciso recolher toda a documentação que se consegue sobre essa pessoa. Portanto, desde o assento de batismo, tudo aquilo que seja coisas relacionadas com a pessoa, livros que publicou, etc.
os escritos que a pessoa deixou e que não publicou. Não é? Isto muitas vezes portanto, cartas também, cartas, tudo que é... diários, tudo o que foi produção própria. Por exemplo, quando nós pensamos na Irmã Lúcia, estamos a pensar cartas que ela escreveu, mas quando estamos a falar do Carlo Acutis, por exemplo, estamos a falar do computador dele, né? Dos computadores que ele teve. Então isso deve ser um trabalhão, bolas, tudo aquilo que era. Pegarem Toda tudo a documentação tem de ser reunida, tem tudo umas formalidades, não vale a pena estar aqui a entrar nesse... Então, mas imagina, um santo tem assim um caderninho que escreve com coisas próprias de oração, isso é visto também? É tudo visto. Portanto, num primeiro momento, isto tem de ser bloco de notas do Amalíssimo, tudo passa a ser inspecionado. Tudo passa a ser inspecionado. Lá está, a memória do computador do Carlo Acutis, não é? Quer dizer, tudo inspecionado. O IP, para onde é que andou o IP, etc. Estas coisas todas, tudo que se conseguir recolher tem de ser recolhido. Não é? Por uma questão muito simples, se houver alguma coisa que se perceba que não foi recolhida, o processo vai bloquear, não é? Vai ser bloqueado. Não é? A Igreja não corre riscos neste âmbito de se vir a descobrir coisas mais tarde. Isto é um processo que tem de ser com uma seriedade, é um processo de uma seriedade tremenda. E antes mesmo de ir para Roma, portanto, está toda a informação recolhida, mesmo antes de ir para Roma, tudo aquilo que foi os escritos do servo de Deus são sujeitos a teólogos. São teólogos censores que vão dar o seu parecer sobre aquilo que leram. Nenhum teólogo nesta fase lê tudo que o servo de Deus escreveu. Depende, se for pouca coisa, se calhar vão ser 2 ou 3 teólogos a ler. Quando nós pensamos no caso da Irmã Lúcia, estamos a falar de uma quantidade brutal de informação. Tanta gente que escreveu cartas e recebeu respostas dela também. Exatamente, o diário dela, etc. Sim. Portanto, há uma quantidade brutal de informação que isto é lido por teólogos que dão o seu parecer. Se há ou não há alguma coisa contra a fé, etc. Portanto, isto é todo este âmbito de formalidade. E depois também o inquérito diocesano, que é o interrogatório às pessoas que o conheceram. Um longo interrogatório, muito longo, quer dizer, não vale a pena agora aqui entrar em pormenores, mas é a base que é dada em Roma de questões que depois variam. Há sempre algumas questões que variam conforme o servo de Deus e a sua história. Por exemplo, o caso do Carlo Acutis, a questão da informática, etc. Ou seja, muda conforme o caso da pessoa. Portanto, é feito todo um inquérito às pessoas que o conheceram. Né? E aqui com um interesse muito grande em interrogar as pessoas que são contra a santidade dessas pessoas. Alguém que tenha alguma objeção à santidade da pessoa tem de ser também... Então houve o contraditório em todos os sentidos. Que tudo. Tem de ser... É uma informação que tem de ser... Isto dá um volume de informação. Quer dizer, quando vamos falar, por exemplo, aqui também do servo de Deus Guido Scheffer, que foi 2.000 páginas de informação. Que certamente, se nós vimos as notícias de quando foi o fecho do processo diocesano da Irmã Lúcia, estamos recordados que aquilo eram não sei quantas caixas de resmas de papel A4 com várias caixas de informação. Portanto, era um processo gigantesco. Não é? Estamos a falar de um processo gigantesco. Portanto, isto depende da vida, de quanto tempo viveu, de quantas pessoas no momento do processo, quantas pessoas estavam vivas tinham conhecido o servo de Deus, etc. Portanto, toda esta informação reunida tem um nome que é a cópia pública. Ainda que tenha o nome cópia pública, esta informação não é pública. Muitas vezes é informação reservada, como é óbvio, mas é a cópia de tudo aquilo que foi a vida pública, a vida da pessoa, né? Tudo aquilo que é possível conhecer da pessoa. Então a pessoa chega, começa o processo de beatificação passado 5 anos, portanto tens de passar 5 anos, ganhas título de servo de Deus. Depois começam estas fases de investigação, de recolher informações, fazer entrevistas e a ver as inúmeras caixas que já se recolheu sobre de documentação, ver então os caderninhos e os diários todos, ir cuscovilhar a vida toda até à medula, que é para perceber então se isto é para seguir para a frente. É? Exatamente. Tendo reunida toda esta informação, termina aquilo, portanto, tudo isto é o que se chama a fase diocesana. Então termina a fase diocesana. Terminada a fase diocesana, é lacrada toda a informação na diocese, geralmente faz-se um ato solene para isso, e depois começa a fase romana. E vai tudo para lá? E vai tudo para Roma. Portanto, não sei quantas mil caixas da Irmã Lúcia vão todas depois para Roma. Exatamente, foram todas para Roma. E já foram para Roma agora? Já foram para Roma, foi em 2017, penso eu, foi 2017 o encerramento do processo da Lúcia, por exemplo, do caso da Lúcia, que foi lá no Carmelo de Coimbra, onde ela viveu grande parte da sua vida.
E então o processo passou para a fase romana e, portanto, agora está na fase romana. O que é a fase romana? Termina com portanto, toda esta informação vai ser analisada, trabalhada por especialistas para se chegar a um documento que se chama Positio. Ok. O documento sobre a Positio é, portanto, ok, temos esta informação toda em bruto, né? Portanto, é preciso agora sintetizá-la. Vai haver uma parte da Positio, é a biografia do servo de Deus. Tem ali outras formalidades pelo meio, não vale a pena estar a ver, mas quais são assim vamos dizer assim, as duas partes fundamentais? É a biografia. Portanto, a partir destes documentos, do que se disse sobre ela, do que a pessoa escreveu, etc., fazer uma biografia, não é? Portanto, isto é geralmente feito por historiadores que fazem esta chamada biografia ex documentis, portanto, a biografia a partir dos documentos do servo de Deus e, portanto, construir tudo aquilo que é a vida daquela pessoa e, portanto, apresentá-la. E a outra parte importante é a informácio, que é, portanto, isto tudo são peças do puzzle, que é a Positio, a informácio, que é onde se apresentam as virtudes heroicas. Ou seja, um teólogo pega toda esta documentação e vai mostrar se aquela pessoa viveu ou não viveu as virtudes a um nível heroico. Okay. Esta é a parte, digamos assim, a parte mais complexa. Aquilo, muitas vezes nós ouvimos a expressão o advogado do diabo. O advogado do diabo era esta figura, era este teólogo, não é? Hoje em dia já não tem este título, não é? Mas que não ficava Deus, bem, não é? Coitados. Não sou ser o advogado do diabo, coitado. Mas é o advogado do diabo porquê? Porque ia fazer pegar na vida daquela pessoa ser o acusador. E ser o acusador. Mostrar, esta pessoa não viveu as virtudes heroicas, vamos lá provar isto. Portanto, ou seja, até este nome, tem este nome horrível, não é? Tinha este nome horrível, hoje em dia não tem este nome, mas tinha este fim, era mostrar, ou seja, levar até às últimas consequências se esta pessoa viveu ou não a vida santa. Se de facto a sua vida foi uma vida de acordo com aquilo que são com as virtudes cristãs. E portanto, se estudar essas virtudes cristãs e heroicas, pode dizer já heroicas? Ou seja, neste momento, são as virtudes cristãs, como é que as viveu, não é? Okay. E mostrar se viveu ou não a nível heroico. Sim, se viveu essas virtudes de uma forma heroica. Daqui se realiza um conjunto de informação, esta informação que depois, quando resulta a informácio, junta-se com a restante documentação que vai, portanto, sumário documentorum, sumário testing, é tudo um volume de informação brutal. Quando este documento está completo, portanto, é feito um livro com isto, é entregue na Casa dos Santos e depois aí é distribuído por vários comitês, vários consultores, teólogos, historiadores, etc., que vão dar o seu parecer sobre este resultado, se está aprovado ou não está. Depois, portanto, esta primeira fase, depois passa para a segunda fase, que vai ser os cardeais a lerem esta informação e depois finalmente a apresentação destes nomes e destas pessoas em consistório ao Papa. E é só aí que uma pessoa ganha um título novo, é? Quando seja, se de passadas isto tudo disser, esta pessoa viveu aprovamos que de facto esta pessoa viveu as virtudes a um nível heroico, então, ok, esta pessoa recebe um novo título, passa a ser o nome de venerável. Ok. Venerável, portanto, quer dizer que a pessoa pode ser venerada, ou seja, a sua vida transparece aquilo que são aquilo que é a vida cristã, aquilo que são as virtudes cristãs, transparece de facto a um nível heroico. É venerável. Abre-se assim uma outra fase, que é a fase, no caso de um não mártir, de alguém que não foi mártir, a parte do milagre, no caso dos mártires, provar que foi martírio. Martirizado pela fé. Sim. Que aqui é importante percebermos isto porque nos mostra. Portanto, até aqui as virtudes heroicas, podemos dizer assim, a um nível horizontal da vida da pessoa. Ou seja, ela quando viveu aqui na Terra, viveu ou não viveu de acordo com aquilo que era a nossa fé. Quando abre a outra fase, portanto, a fase do martírio ou a fase do milagre, é a dimensão vertical. Não é? Ou seja, se de facto aquilo que é a vida de Deus aconteceu nesta pessoa. Por um lado, pelo martírio, ou seja, ela vivia de tal forma a fé que foi martirizada, morreu por causa da fé, ou então, não sendo mártir, se há sinais da sua intercessão, se há algum milagre, algum acontecimento, alguma cura que aconteceu atribuída àquela pessoa em que se reconhece o milagre. Ou seja, que de facto houve uma cura
que se deu graças a esta intercessão. Primeiro, que foi pela sua intercessão, em segundo lugar, que seja milagre. Não é? Portanto, isto aqui é outra fase do processo que se abre. Portanto, depois já há as comissões científicas aqui, comissões médicas, etc., para análise disto. Isto é todo um processo que, naquilo que são os trâmites que se usam até aos dias de hoje, são do século XVIII, e que, de facto, até aos nossos dias é de tal forma que não houve nenhum milagre de processo de beatificação do século XVIII para cá que deixasse de ser milagre. Não é? Ou seja, a ciência avançou tanto e nós, afinal, percebemos que isto... Olhamos para trás e dizemos, também não conseguimos explicar isto melhor hoje em dia. Sim. Os critérios são de tal forma exigentes, não se consegue, que mesmo passados estes séculos, ainda não conseguem ser mais bem conduzidos do que... Exatamente. Aquilo, aliás, foi um Papa que trabalhou na causa dos santos e, portanto, conseguiu pôr logo tudo assim bem apertadinho, que é para não ver... A Igreja, quer dizer, a santidade é a grande marca de autenticidade da Igreja, do cristianismo. E, portanto, a Igreja tem de ser muito rigorosa. Se calhar para algumas pessoas isto faz um bocadinho de confusão, porque a Igreja é assim tão rigorosa, a santidade, podemos pensar, não, mas a santidade é uma coisa da relação com Deus, etc. Para que é que a Igreja põe tanta coisa? Não, exatamente porque é a credibilidade da Igreja que está aqui em causa. Pois, se diz que é santo, depois vai-se a descobrir, espera aí que afinal havia aqui umas histórias que não tínhamos contado e não sei o quê. A Igreja é ultra rigorosa nisto e tem de ser, e portanto um processo que lá está, se uma diocese não faz o processo assim e depois chega lá a Roma, pode ser bloqueado, quer dizer, a Igreja não vai correr riscos disto, quer dizer, quando nós pensamos que há um advogado do diabo, até havia, não é? É mesmo para mesmo escrutinar ao provar máximo. Até à última que a vida de santidade desta pessoa. Portanto, sendo aprovado o milagre, está aberta a porta para a beatificação ou reconhecimento do martírio. Sim. Portanto, houve milagre, provou-se que de facto a pessoa foi morta por causa da fé, não é? Então... Aqui em várias fases a fase do milagre. Portanto, a parte científica diz não há nenhuma explicação científica para isto que aconteceu. A categoria de milagre é uma categoria teológica, não é uma categoria científica, não é? Portanto, a parte dos cientistas dizem, de facto, isto não tem explicação científica, isto é o critério, é a categoria que os cientistas chegam, e então agora depois entram os teólogos para, também segundo os determinados critérios de reflexão teológica nisto, reconhecer se aquela pessoa então viveu, se aquele milagre era ou não, se é ou não milagre. Ok, sim. Portanto, passa pelos teólogos, passa pelos cardeais, chega ao Papa, e o Papa aprova, se tudo correr bem, se tudo estiver bem feito. E uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, que é, imagina, os processos ou os milagres que existem têm de haver uma causalidade direta, ou seja, eu rezei este santo especificamente e tive um milagre graças a este santo especificamente. Senão, isso faz parte desta análise dos teólogos, que os teólogos fazem, em que efetivamente tem de haver esta relação de mostrar que a pessoa rezou a este santo e que, ao caso, por caso dos pastorinhos, não é? A história foi contada, foi pública, foi aquele menino que caiu, já não sei, deu uma queda, um trambolhão muito grande, quer dizer, ficou entre a vida e a morte, e então os pais pedem umas irmãs para rezarem, umas freiras para rezarem pelo filho, e então uma das freiras que tinha umas relíquias dos pastorinhos lá na igreja, que vai ter as relíquias, diz: curem este menino que é menino como vocês. E que ele se cura. Portanto, há esta ligação direta em ser. E mesmo em termos de tempo é muito próxima, ou seja, é uma cura logo. Sim. Não, isso aí tem de ser, tem de haver esta causa, esta relação muito próxima, e havendo esta cura, esta cura, a Igreja também tem sempre aqui um juízo de prudência, que é, ainda assim, pede sempre que passem alguns anos sobre a cura. Não pode ser logo, não é? É para ver se não há recaídas. Exatamente. A Igreja tem sempre esta prudência. Sei que as pessoas... mas isto são critérios humanos. Tem de ser. Não temos outras categorias para usar. O verbo encarnou, não é? Tem com as categorias humanas e científicas que aqui se chega. Portanto, sendo aprovado o milagre, o Papa reconhecendo aquele milagre como milagre, está aberta a porta à beatificação e, portanto, a seguir é mesmo pegar na agenda e marcar a beatificação do servo de Deus, do venerável nesta altura, e, portanto, será a beatificação. Depois, entre a beatificação e a canonização, é mais outro processo de outro milagre. Portanto, é mais estudo de milagres para ver se... Exatamente. Voltar a surgir outro milagre, haver essa vontade de canonizar a pessoa, voltar a surgir outro milagre. Aqui o milagre, quer para um não mártir, quer para os mártires, portanto, para aceder à canonização,
é preciso haver um milagre para qualquer um dos casos, novamente com os mesmos critérios, com os mesmos passos. Está aprovado o milagre, está aberta a porta para a canonização. E coisa que as pessoas perguntam, imagina um mártir. Portanto, reconheceu-se que de facto houve um martírio e a pessoa morreu por causa da fé. Também passa por estes trâmites. Passa por estes trâmites, portanto, o seu beatificado. O mostrar que ela foi mártir, que foi mártir da fé, passa novamente por estes critérios dos teólogos, etc. Reconhece que é martírio, que o martírio se deu por relação à fé, também, isto é outra coisa importante. Pode haver um martírio que não seja em relação à fé, seja em relação a outra coisa, portanto, aí não passa, não é? Não passa a ser reconhecido como martírio, é preciso ser reconhecido como martírio. E sendo reconhecido como martírio, passa então para a fase seguinte da beatificação e depois para a canonização, necessitado novamente de... Portanto, os mártires não precisam ter milagres para ser canonizados. Para ser beatificados, basta então basta o martírio, ser reconhecido o martírio, exatamente. Há um outro processo, já agora, que é um bocadinho mais restrito. Agora já nem sei se são 36 ou 35 doutores da Igreja. Este é um outro processo que é para, em alguns casos de alguns santos, haver a abertura para o seu reconhecimento de ser declarado doutor da Igreja. Portanto, aqui é um novo processo e já tem uma parte depois dos teólogos que têm de trabalhar sobre isto tem de haver de facto este reconhecimento, de facto de que aquilo que é daquilo que foi a sua descoberta teológica daquele santo em concreto se traz de facto novidade, se traz um avanço e um aprofundamento maior daquilo que é o conhecimento teológico, o conhecimento da doutrina cristã, e portanto aí depois abrir a porta. Mas como disse, eu gosto na dúvida, porque penso que o Santo Ireneu ainda não foi declarado, está o processo aberto para a declaração de Santo Ireneu como doutor da Igreja, penso que ainda não foi fechado, mas pronto, os últimos foi o Santo Ilegar de Vigan, e depois agora não me recordo o último, foi o Papa Francisco, já que declarou doutor da Igreja, não me recordo agora o nome. Mas portanto eu penso que pelas contas serão 35 ou 36 doutores da Igreja. Eu sabe, ainda no outro dia alguém me perguntava isto e eu fiquei assim, são só 4 ou 5, eu digo, eu acho que são um bocadinho mais. Comecei lá a fazer assim as contas e de facto... Os primeiros 4 que foram os da Igreja Ocidental, portanto São Gregório, São Jerónimo, Santo Agostinho e Santo Ambrósio. Depois logo a seguir, portanto isto é 1260, portanto, século XIII, a declaração destes 4 como doutores da Igreja. Depois posteriormente juntou-se o São Tomás de Aquino, depois havia os da Igreja Ocidental, eram precisos da Igreja Oriental, portanto juntaram-se mais 4 doutores da Igreja Oriental, e depois a partir daí foi crescendo o rol dos doutores da Igreja. Estamos aqui a falar de santos, portanto acaba o processo de canonização, já chamamos de santo, mas ainda assim, ainda há então o processo de ser declarado doutor da Igreja. Sim, só para alguns casos. Para alguns casos em que de facto aquilo ajudou-nos a aprofundar mais aquilo que é o conhecimento da fé. Ser doutor da Igreja não é para todos. Sim. Muito bem, então já vimos assim um bocadinho os processos de beatificação e canonização, como é que se chega lá, mas agora vamos àquela pergunta mais metafísica ou mais, digamos, do fundamento. O que é isto de ser santo? Tipo assim, se tivesses de falar a alguém ou de nos falar a nós, assim, quem nos está a ouvir, o que é ser santo na prática? Porque é que estamos a reconhecer estes santos? E nós, o que é que isto nos diz, isto de ser santo? O primeiro ponto fundamental que é preciso termos noção é só Deus é santo. Ou seja, depois de falarmos disto tudo... Esqueçam lá isso, que só Ele é que é santo de verdade. Só Deus é que é santo. Este ponto é fundamental para nós percebermos o que é santidade para nós cristãos. Porque muitas vezes as pessoas veem a santidade, pensam os santos vão ser uma espécie dos heróis para os católicos. Sim. Portanto, as culturas antigas tinham os heróis, o sonho de um maçom é ter uma rua com o seu nome, para nós católicos era ser santo. Pronto, não é da mesma categoria isto. Isto é sempre que se diz com a brincadeira. Peço desculpa assim o tom mais ligeiro nisto. Mas não, os santos para nós católicos têm qualquer coisa do que é o herói naquilo que é a cultura humana, mas vão muito mais além disso. E é por isso que eu sublinho muito isto, que só Deus é santo. Porquê? Porque o que é um santo é quando a vida de Deus se reflete na pessoa. Nós quando ouvimos, e estava aqui um bocadinho há pouco a falar sobre a questão das virtudes heroicas, e a pessoa fica assustada a pensar, então não posso ser santo, quer dizer, a virtude heroica chama exatamente para isto, não é? Ser herói, ser aqui o super-homem da vida cristã. Não é este o sentido da virtude heroica. A virtude é heroica porque Deus transparece nessa pessoa, e este é o ponto fundamental. Portanto, só Deus é santo em si mesmo, nós somos santos por participação. Não é? Ou seja, participamos da santidade de Deus. Ou seja, aquilo que é muito bonito ver na Suma Teológica,
no pensamento. Aliás, todo São Tomás de Aquino, sempre que entramos no Tratado da Graça, São Tomás cita o Salmo, dizer vós sois deuses, né? Que Jesus também o refere para dizer isto, né? Vós sois para referir até sobre ele ser filho de Deus. Vós sois deuses, né? Ou seja, nós pela graça, efetivamente, nós participamos da vida de Deus em nós. E a santidade tem de ser este reflexo em que o ser de Deus se reflete no nosso ser. Esta é a grande diferença, e aqui só um bocadinho até para enquadrar naquilo que é a tradição cristã, a nossa noção de santidade. Há um bocadinho, a minha tese de segundo grau foi sobre os fundamentos de uma teologia da santidade, em que eu comparei dois autores sobre o que é isto da santidade. Comparei um autor católico e um autor protestante. E é muito curioso que, de facto, o protestantismo, pela sua concepção de pecado original, isto é mais uma coisa que devemos de falar mais para a frente. Pronto, não temos um aqui dia capacidade. só que um lamirezinho sobre o tema. Qualquer coisa, mais um parênteses. Catecismo da Igreja Católica, leiam, vejam lá o que é que diz sobre o pecado original e tudo mais. Mas continua, desculpa. O que é o pecado original para nós católicos é: o pecado original afeta-nos, mas não afeta o nosso ser. Nós, no fundo, somos sempre bons porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. E na concepção protestante é uma antropologia, costuma ser negativa, eu até prefiro uma antropologia passiva, mas em que, de facto, o ser do ser humano foi profundamente marcado também pelo pecado original. Afetou-o profundamente. E para nós católicos, não. Ou seja, o pecado afeta-nos, as zonas mais superficiais daquilo que é o ser humano, mas não afeta o nosso íntimo. Portanto, não somos uns inúteis. Exatamente. Nós também temos uma capacidade de escolher. E a nossa salvação não é apenas um Deus que põe uma venda nos olhos e diz: tu és pecador, mas eu vou fazer de conta que tu não és pecador. Que isto acontece, digamos assim, muito rápido, e peço desculpa, isto de facto precisava de mais aprofundamento, que isto não é só assim, mas ainda assim muito rápidos. Esta é a concepção protestante de santidade, de justificação, melhor dizendo até, que é Deus como que põe uma venda e diz: tu és pecador, mas eu vou fazer de conta que tu não és pecador porque o meu filho morreu na cruz por ti. Quando para nós católicos a santidade de Deus de facto toca o mais profundo daquilo que nós somos, não é? Portanto, na minha tese até digo, na minha dissertação de segundo grau até digo, entre aspas, a santidade para os protestantes é cosmética, para nós católicos é ontológica. Não é? Ou seja, é só superficial naquilo que é a tradição protestante, e de facto algo que toca o mais fundo daquilo que nós somos. E então aqui nós percebemos o papel dos sacramentos, o papel da vida cristã, o papel da espiritualidade, o papel da oração, o papel da vida moral para nós católicos. E que isto estrutura aquilo que é a nossa concepção cristã e a nossa vida católica profundamente. Não é só, nós não fazemos de conta que somos santos, nem fazemos de conta que não somos, que devemos aqui ser boas pessoas. Não, ser santo é participar desta comunhão com Deus. Há um vínculo verdadeiramente, e é muito bonito ver, lá está a grande tradição, como São Tomás de Aquino, vós sois deuses. Então, nós pela graça participamos da vida de Deus. Ligamos-nos aos santos, e por isso é que somos santos. Exatamente. E portanto, os santos que nós reconhecemos na Igreja, o que se reconhece quando falamos das virtudes heroicas é reconhecer que esta pessoa, efetivamente na sua vida, viveu esta ligação com Deus, viveu esta profunda ligação com Deus pelos sacramentos, pela vida moral, pela vida de oração, nesta vida profunda. Então, e nós? Como é que nós somos santos? Nós que estamos aqui no século XXI, no meio de estar de uma família, no meio de um trabalho, no meio de, sei lá, até no meio de uma doença, como é que nós vivemos isto concretamente? Olha, a coisa boa da história da santidade é que não há dois santos iguais. Não é? Todos nascem, como dizia o Carlo Acutis, todos nascem como originais, muitos morrem como fotocópias. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Esta fase do Carlo Acutis o grande desafio é isto. Não há uma receita, devemos dizer assim, de uma forma para sermos santos hoje. O Carlo Acutis é mais novo que nós, então, mente, não é? 92? Ele é 91. Portanto, é um ano mais novo que nós. Quer dizer, o que é que nós andamos a fazer da vida, não é? Há alguém que já nasceu depois de nós, que já é reconhecido como santo na Igreja. E esta é que é a grande a receita que nós temos, digamos assim, é o Evangelho, os sacramentos, a oração, a moral católica. E agora vamos ver como na vida de cada um, no contexto de cada um, com a personalidade de cada um, com o feitio de cada um, com as qualidades e com os defeitos de cada um, como é que aí a pessoa é santa. Não é? Os santos não são impecáveis, não é? Os santos não são pessoas que eram impecáveis, não, são pessoas concretas e que, sobretudo, e é uma das coisas, por exemplo, que aquela figura dos processos de beatificação faz, o advogado do diabo faz, que era também reconhecer como é que
de facto houve uma fase da vida da pessoa em que não havia uma determinada virtude, mas como é que essa pessoa reconheceu essa sua falha e como é que trabalhou este ponto de forma até dada as suas características, como é que até foi heroica na forma como lutou por aquele seu defeito, não é? Portanto, isto não é chapa 5, nem é uma receita achar que os santos são todos impecáveis. É muito bonito isto dos processos de beatificação, ajuda-nos muito, e desde que eu entrei um bocadinho nisto, para mim tem sido uma grande graça para perceber a santidade até assim. É percebermos que o ser santo não é então este ser impecável e uma pessoa tocada desde pequeno. Foi mesmo uma imagem que convidei uma vez um senhor padre para apresentar um livro, que usava uma imagem muito engraçada, que até sobre o livro do Guido Scheffer, que até dizia, um santo surfista, isto ajuda-nos a ver que a santidade é real. Nós muitas vezes olhamos para os santos nas igrejas, vemos lá nos altares e pensamos que eles já eram santos desde bebés, né? que já não mamavam à sexta-feira para fazer penitência, né? Caso deste, assim, vem quando vemos os santos como se fossem pessoas, quer dizer, logo desde que nasceu eram assim pessoas, não, quer dizer, foram crianças normais, quer dizer, como quando nós vemos o Evangelho que diz que Jesus cresceu em sabedoria e graça, em estatura, sabedoria e graça, é ver isto, que Jesus foi menino, Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem. Portanto, passou pelas mesmas fases de vida que nós passamos. Passou pelas mesmas fases, tudo isso é santificado. Sim. E esta é a grande certeza da nossa vida cristã e da nossa fé cristã. É que tudo aquilo que é a nossa realidade humana, com todas as dificuldades que nós podemos ter, foram assumidas por Deus. Foi assumida por Deus. Este é o grande mistério do Natal à Páscoa. É reconhecermos que tudo aquilo que é a nossa existência é assumida e é santificada por Deus. E, portanto, cada um de nós, não há uma receita para sermos santos, mas é como é que cada um de nós, nos seus meios, na sua família, hoje, no século XXI, como é que essa pessoa é chamada a ser reflexo, ser esta transparência da vida de Deus no mundo. E este é que é o grande desafio. Não é? Com tudo aquilo que de paradoxo e de luta isto implica, desde que a pessoa peça esta graça a Deus com confiança e a peça com todo o coração e com todo o desejo de fazer este caminho. E bem, e dizias um bocadinho das ajudas que nós temos para isto, que é o Evangelho, não é? Sim, o Evangelho é fundamental. Portanto, não há vida cristã sem ser reflexo do Evangelho. Não é? Portanto, o Evangelho tem de ser o grande motor da nossa vida cristã. De ler o Evangelho, rezar o Evangelho, meditar o Evangelho e, sobretudo, deixar que o Evangelho se torne vida em nós, se torne vida na nossa vida concreta. Depois, os sacramentos. Não é? Em primeiro lugar, o batismo, claro, senão recordá-lo sempre, não batizados, e é a base. Conta-se que uma vez houve um processo de beatificação que chegou a Roma e voltou para trás porque esqueceram de pôr o registro de batismo da pessoa, provar o mínimo, não é? Pois. Foi batizada, não é? Esqueceram-se disso, pronto. Mas o processo de beatificação precisa ter-se provar o óbvio. Mas, portanto, o batismo é a grande base da vida cristã, a grande base nós não recebemos aquela frase que dizia o nosso cardeal Ribeiro, que ele dizia de si próprio, né? Olha, sou padre, sou bispo, sou cardeal, mas a maior dignidade eu recebia quando vim da pia batismal ao colo da minha mãe no dia do meu batismo. É bonito, é? Essa é a grande dignidade do cristão, não é? É o dia do batismo. De facto, porque no dia do batismo, no batismo, nós recebemos aquelas que são as graças para a santidade. A santidade começa no dia do batismo. Depois vai haver as especificações de cada um, o caminho que Deus faz com cada um. Mas a base é batismal. E por isso a Igreja, estamos em tempo pascal, e o tempo pascal é o tempo batismal por excelência. Todos os anos a Igreja nos lembra, na Páscoa, renova as tuas promessas de batismo, porque este é o teu projeto de santidade. Não há que é o projeto essencial. De santidade. E por isso a Igreja tem esta necessidade. No dia mais importante do ano, o que nós fazemos é recordar que somos batizados, recordar que somos chamados a viver o batismo. Esta é a base. A segunda tábua de salvação, não é? Portanto, quando caímos em pecado, a confissão. E depois, além de todos os outros sacramentos, mas o sacramento mais importante, não é? Que é a Eucaristia. Ok, ir até Jesus. E ser como Jesus, não é? Ser como Jesus. Os alimentos que nós tomamos transformam-se naquilo que nós somos, não é? Dizia Santo Agostinho. Mas na comunhão nós tornamos naquilo que recebemos, não é? A Eucaristia é o único alimento que nos transforma a nós. Não é o alimento que se transforma naquilo que é o nosso corpo, mas somos nós que nos transformamos naquilo que recebemos, transformamos em Jesus. E receber Jesus, comungar Jesus, é de facto o caminho verdadeiro de santidade. Vamos ver também o Carlo Acutis, que dizia a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Exatamente. Porquê? Porque comungando e participando da Eucaristia que nós encontramos o caminho mais rápido e mais certeiro para sermos como Jesus. Depois, os outros meios da oração.
né? A oração do terço, a liturgia das horas, tudo aquilo que são os meios normais para ter uma vida de oração. E, sobretudo, dar sempre o passo para não ficarmos só pelo primeiro grau da oração. Isto cá também diz um outro programa, depois qualquer dia fazeres, mas que era não ficar só pelo primeiro grau da oração, que muitas vezes eu acho que o grande problema dos nossos cristãos é ficar no primeiro grau da oração. Acham que já está tudo. Já está, é a oração vocal, e depois quando estão a passar para o segundo grau, acham que já é muito difícil. Portanto, eu acho sempre que os nossos católicos ficam ali entre o primeiro e o segundo grau da oração, que é um problema. Não? Quer dizer, isto é para nós avançarmos com confiança nos graus da oração. A vida moral, os mandamentos e as bem-aventuranças são para nós o caminho moral do cristão, são as luzes que nós temos no caminho para aprofundar. A vida da doutrina, isto é tão importante, conhecermos a doutrina católica, conhecer a nossa fé, estudar o catecismo, ajuda-nos a ser santos. Porquê? Porque conhecendo Jesus, nós só amamos aquele que conhecemos. E temos que conhecer Jesus, claro. E temos que conhecer Jesus e conhecer aquilo que é a nossa doutrina para podermos progredir. Tantas vezes falo com pessoas, hoje em dia, quando põe-se a doutrina, diz, a doutrina é uma coisa secundária. Não é que sem a doutrina cai tudo aquilo que é a estrutura cristã. Tantas vezes, e certamente tens essa experiência também na vida pastoral, muitas vezes são problemas cristológicos que nós encontramos na vida das pessoas na sua falta de desejo de santidade. Porque acham que eu não sou capaz de ser santo. Isto aqui é dizer que Jesus não encarnou. Tem uma consequência doutrinal. Não é? Quer dizer, se uma virgem não pode ser mãe, se eu não posso ser santo, quer dizer que uma virgem não pode ser mãe. Não, quer dizer, ou um morto não pode ressuscitar. Não, quer dizer, se um morto pode ressuscitar, se uma virgem pode ser mãe, então eu posso ser santo. Sim. Eu posso ser santo. É uma questão doutrinal que está aqui por trás. Portanto, é tão importante conhecermos a doutrina. E tudo aquilo que é depois os outros meios normais daquilo que a Igreja põe ao nosso alcance. Os movimentos da Igreja, os movimentos aprovados pela Igreja, as espiritualidades aprovadas pela Igreja, tudo aquilo que são os meios com que Deus alimenta e fortalece a Igreja para poder haver caminho cristão. Todos os carismas, tudo aquilo que são os ministérios, tudo aquilo que é a estrutura da Igreja. A Igreja é riquíssima nisto, quer dizer, temos mil e uma coisas ao nosso alcance e muitas vezes queremos só ficar por uma ou duas e mal. Não, quer dizer, pelo menos ficamos com uma ou duas, mas ficamos bem. E ficamos bem a caminhar por aí. E de facto tudo isto vai nos ajudar a ser santos, não é? O que a Igreja nos dá é como um grande caminho. Eu não me cansarei de dizer isto. Nós somos cristãos, não é para sermos boas pessoas. Muitas vezes nós achamos que nós somos cristãos para ser boas pessoas. Mas todos nós conhecemos pessoas que não são cristãs e são boas pessoas. São honestos, são simpáticos e ajudam os outros. E é bom que nós, enquanto cristãos, somos boas pessoas, mas nós não somos cristãos para sermos boas pessoas. Nós somos cristãos para sermos santos. Esse é o ponto. E portanto, se não é para ser santos ou nada, quer dizer, se não é para sermos santos, não interessa sermos cristãos. Nós somos cristãos para sermos santos, para vivermos esta comunhão com Deus e esta união com Deus profunda. Muito bem. E esse é o nosso desejo, não é? Como este tempo pascal nos convida, de facto, a irmos até ao nosso batismo e deixarmos que Ele cresça plenamente em nós e seguirmos o caminho do Espírito, vivendo plenamente. E agradeço, Padre Ricardo, então, por esta primeira parte do programa. Para a semana teremos então depois o segundo episódio, onde vamos falar de 3 exemplos concretos de como é que se pode então ser santo nas nossas vidas. Mas antes disso, então, só deixar aqui uma pequena ligação, que é uma iniciativa também que nós cá na paróquia também apoiamos, que há uns anos surgiu uma coisa que era a Caderneta dos Santos. Agora, como estamos a falar de santidade, tudo mais, vou ver se consigo compartilhar aqui na tela para quem nos está a ver no YouTube. No fundo é uma caderneta muito simples, não é? Como as crianças têm os seus, não são os heróis, já vimos há bocado que os santos não são propriamente os heróis católicos, mas um bocadinho as referências, as histórias que nós ouvimos e que ajudam a povoar o nosso imaginário como no fundo o nosso imaginário como um exemplo de vida, como alguma coisa que nós queremos almejar. Temos então aqui a Caderneta dos Santos, que temos cá também aqui no Centro Pastoral, se alguém quiser levar. Nós não vendemos propriamente, mas no fundo podem encomendar por aqui como um meio, e que nos ajudam um bocadinho a ter alguns rostos, algumas histórias, algumas figuras que nos ajudam a ser santos. E é isso que vamos ver então para a semana, Padre Ricardo. Quando virmos o próximo episódio, nos vais contar 3 histórias. Por último, então, deixem-me apenas dizer que podem mandar sugestões, comentários, o que quiserem para este e-mail, que podem ver também quem está a ver no YouTube agora no ecrã, podcast@paroquiadecascais.org.
Partilhem se quiserem, também para ajudar outras pessoas a querer seguir a santidade, a ouvir este apelo de Deus e segui-lo com o seu coração. De resto, uma Santa Páscoa para todos. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. E vamos então fazendo este caminho conjunto até àquela Páscoa eterna que somos todos chamados, que é uma vida com Jesus, que começa aqui e depois não tem mais fim. Uma Santa Páscoa para todos.